Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos à continuidade dos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, através das preleções que gravamos para o YouTube, com o patrocínio do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, para que nós consigamos cada vez mais aprender aquilo que Jesus nos veio ensinar quando esteve entre nós. Inicialmente, convido a todos que me acompanhem em uma prece. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, Criador do céu e da terra, agradecemos a oportunidade que temos de aqui estar para aprender, para evoluir, para chegarmos, Senhor, ao Teu reino. Possibilita, Pai, que o estudo de hoje realmente entre em nossos corações e mentes para que possamos, Pai, produzir bons frutos na terra enquanto aqui estivermos. Obrigada. Bom, que nosso Pai Celeste possa, então, através dos seus benfeitores espirituais, nos inspirarem nesse momento para que consigamos entender o melhor possível dos ensinamentos de Jesus. O nosso tema de hoje é muitos os chamados e poucos os escolhidos. Se trata do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que, para ser bem estudado, teve seu estudo dividido em duas partes. Na semana passada, entendemos mais uma das parábolas de Jesus, que era a parábola do festim de bodas, cujo objetivo era nos ensinar da importância do agir ao invés do falar, pois é pelos nossos frutos, pelas nossas obras que seremos reconhecidos. Também aprendemos que não basta sermos chamados, pois todos somos chamados para o reino dos céus. Mas para lá adentrar temos que ser escolhidos, temos que estar preparados. E hoje? Hoje vamos continuar entendendo o que precisamos fazer para nos preparar, para elevar o nosso espírito e alcançar este reino. Vamos lá? Jesus disse, conforme registrado em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Porta larga e porta estreita. Nossa primeira reflexão de hoje. O que Jesus quis dizer com isso? Que larga é a porta da perdição, porque são numerosas as más paixões que encontramos no mundo, e porque a maior parte das pessoas se permitem entregar a elas e percorrem esse caminho, um caminho que leva ao mal. Quis dizer que é estreita a porta da evolução, porque grandes são os esforços sobre si mesmo que nós precisamos fazer se quisermos passar por ela. Grandes são os esforços para vencermos nossas más tendências, e poucos se disciplinam a seguir esse caminho. Esses versículos lidos isoladamente podem nos causar preocupação, não? Até medo, se não entendermos a reencarnação. Pois sim, nós mesmos ainda temos escolhido a porta larga muitas vezes, não é? Hoje estamos aqui, entramos no YouTube e estamos acessando o caminho mais estreito. Escolhemos um vídeo que nos ajuda a nos melhorar, nos ajuda, nos ensina a caridade. Mas quantos de nós que ao entrar no YouTube hoje escolheram vídeos apenas para divertimento, lazer e alguns até que nos levam ao mal? Então sempre estamos escolhendo um dos caminhos, uma das portas. E se pararmos para pensar, vamos perceber que no nosso dia a dia mais caminhos largos escolhemos do que os estreitos, não é? Então essa é uma exortação de Jesus
para nos ajudar a lembrar que o motivo de estarmos aqui na Terra, encarnados, é o de nos prepararmos para alcançar o reino dos céus. E se escolhermos constantemente o caminho espaçoso, a porta larga, na verdade estamos nos afastando deste reino. A estrada que transitamos hoje, ela nos leva ao crescimento espiritual, nos leva a aprender sobre a vida. O contato com as múltiplas situações do dia a dia vai desenvolvendo o nosso progresso, mas constantemente devemos indagar a nós mesmos. Será este o melhor caminho? Porventura é correta esta estrada que eu escolhi? No livro Renovando Atitudes, quando explica esse item, o Espírito Hamed nos tranquiliza. Deus, perfeição suprema, nos criou com a probabilidade do engano. Ele nos modelou de tal forma que nós alcançássemos a perfeição por nossas próprias escolhas. E sabia que faríamos escolhas não necessariamente as melhores algumas vezes. Então, até os caminhos inadequados vão servindo para o nosso aprendizado. Cada tropeço serve para que a gente aprenda, para que levante novamente e retome a marcha. Mas, a partir do momento que aprendemos, devemos sair desse caminho de erros. O detalhe é que, se não mudarmos de estrada, continuaremos nos distanciando. Entrar, gente, pela porta estreita é uma escolha, exige busca. Quão poucos a encontram, disse Jesus. Para encontrar algo, precisamos buscar. Precisamos então escolher o que buscar. Nossa segunda reflexão de hoje é, conforme registrado em Marcos, capítulo 4, versículo 25, outra fala de Jesus, que diz: ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Essa máxima nos causa um pouco de confusão, não? Nosso entendimento num primeiro momento é que tem alguma injustiça, pois como podemos dar mais a quem já tem e tirar algo de quem já não tem? Isso até nos choca, como muitas coisas que às vezes Jesus disse, porque parece não ser realmente uma coisa boa tirar algo de quem não tem. Mas contamos com a ajuda dos Espíritos para nos esclarecer, pois eles nos afirmam isso, que parece um paradoxo, tem uma explicação. Eles esclarecem que não é Deus quem tira, que são apenas as consequências das escolhas da pessoa que pouco tem, por ser sua opção pouco ter. E é Deus e suas leis que agem dessa forma, só Ele? Não. É uma atitude que nós já praticamos. Nós fazemos isso com nossos colegas de trabalho, fazemos isso com as pessoas de casa. Eu vou contar uma parábola para ajudar a entender melhor. A parábola dos dois artesãos. Em uma pequena vila viviam dois artesãos, João e Pedro. Ambos eram conhecidos por trabalhar com madeira, mas suas abordagens e atitudes eram bastante diferentes. João, o mais experiente, sempre buscava aprender novas técnicas e estava disposto a ajudar os aprendizes da vila. Ele frequentemente investia seu tempo e dinheiro em ferramentas melhores e na melhoria das suas habilidades. Como resultado, seus móveis eram de alta qualidade e muito procurados, o que lhe garantia uma renda estável e crescente. Pedro, por outro lado, era mais jovem e menos dedicado. Ele acreditava que já sabia o suficiente e raramente se esforçava para melhorar. Suas ferramentas eram antigas e ele não se preocupava em cuidar delas. Os móveis que produziam eram de qualidade mediana e muitas vezes não vendiam bem. Um dia, um comerciante muito rico passou por aquela vila e encomendou
um grande número de móveis para um novo hotel. Ele foi até João, ficou impressionado com a qualidade e variedade dos seus móveis e, sem hesitar, fez um grande pedido, garantindo então uma considerável soma de dinheiro a João. Ao saber disso, Pedro ficou ressentido. Ele foi até o comerciante e pediu uma chance para provar seu valor. O comerciante, no entanto, respondeu: Eu vi o trabalho de João e confio em sua habilidade e dedicação. Ele investiu no seu ofício e por isso merece ser recompensado. O comerciante explicou a Pedro: Dá-se ao que já tem, porque quem valoriza e cuida do que tem está preparado para receber mais. Tira-se ao que não tem, porque quem não valoriza o que possui não está preparado para mais responsabilidades ou recompensas. Pedro, refletindo sobre essas palavras, percebeu que precisava mudar sua atitude. Começou a investir mais tempo e esforço em melhorar suas habilidades e cuidar de suas ferramentas. Com o tempo, seu trabalho melhorou e ele também começou a receber mais encomendas, entendendo finalmente a sabedoria por trás das palavras do comerciante. E nós não praticamos isso? Temos até um ditado popular: se você quer que algo seja feito, peça a quem está ocupado. Tenho certeza que você já ouviu algum dia. Acontece o mesmo com a sabedoria divina. Quem recebe mais, só recebe porque merece mais. O Senhor, em sua misericórdia, apoia os esforços que fazemos para o bem. Esses esforços constantes atraem as graças divinas, fortalecendo-nos para alcançar a paz após o trabalho árduo. Tira-se ao que não tem ou tem pouco é, na verdade, uma metáfora. Deus não retira o bem das suas criaturas. Então, vamos abrir nossas mentes e os nossos corações para entender com o nosso espírito, com a nossa alma. Não vamos interpretar injustamente as palavras de Jesus. Não é Deus quem retira, mas nós mesmos, nosso próprio espírito, que por descuido não conserva nem aumenta o que recebeu. Isso nos leva ao terceiro ponto de hoje. Muito será pedido a quem muito for dado. Está registrado em Lucas, capítulo 12, versículo 48. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Claro que em sua justiça Deus não cobra da mesma forma a todos, pois cada espírito está em uma fase evolutiva. E é isso que essa máxima quer nos dizer. Nós podemos comparar um espírito criado por Deus na sua vida espiritual com uma encarnação humana. O espírito pós-criado, ele passa por uma certa infância, uma certa adolescência, juventude, início de vida adulta, maturidade. Nós aqui na Terra, na sua maioria de espíritos encarnados, estamos ainda na idade infantil, adolescente. E temos conhecimentos muito diferentes. Cada um está num estágio evolutivo, tanto intelectual como moral. Então, Deus, que é justo e bom, vai cobrar de forma relativa de cada um de nós. Cada um com sua bagagem diferente. Então, nós não somos responsáveis quando erramos por algo que não sabemos. Não é justo que a gente realmente sofra as consequências por atos cujas leis ignoramos. Mas, à medida que nossa consciência se expande e maior lucidez se faz em nossa mente, maiores serão os nossos compromissos com o bem.
Isso faz muito sentido, não? Relacionando esse trecho com as portas citadas anteriormente, nós podemos entender que é até tranquilo irmos pela estrada espaçosa, entrarmos na porta larga, quando somos ignorantes, quando desconhecemos as leis, os ensinamentos de Jesus. A nossa ignorância, de certa forma, nos protege, pois somos avaliados pela divina providência, na verdade, pela nossa própria consciência, de acordo com os nossos conhecimentos e com a nossa evolução. Mas, a partir do momento que conhecemos, não podemos mais alegar ignorância. E hoje, no planeta Terra, muitos poucos podem alegar ignorância, pois os ensinamentos do Cristo estão disseminados por todos os lugares, através das mídias, através da internet, dos programas de televisão. Como os Espíritos nos dizem nesse capítulo, o conhecimento já está ao alcance de todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não. Todos podem receber esses ensinamentos, pois os Espíritos se comunicam por toda parte. E mesmo que não procurem essa informação, que não leiam a Bíblia, nem o livro dos Espíritos, eles nos lembram que eles se comunicam por toda parte, não necessariamente pela mediunidade ostensiva, mas eles inspiram as pessoas nas mais variadas áreas. E a verdade está presente em desenhos, em filmes, em séries, em novelas, livros, em todos os lugares. E quanto a nós, que buscamos a doutrina espírita, aos espíritas muito será pedido, porque muito temos recebido, mas também se aproveitamos o que estamos recebendo, muito, muito mais nos será dado. Porque o Espiritismo, em primeiro lugar, vem multiplicar o número de chamados, mas, pela fé raciocinada que nos proporciona, multiplica também o número de escolhidos. Sendo assim, que reflexões podemos levar para o nosso dia a dia do nosso estudo de hoje? Que cada um de nós, eu, você, fomos chamados. Estamos sendo constantemente chamados para adentrar o reino dos céus. Mas não basta ser chamado. Ao chegarmos, temos que ser escolhidos. E somos escolhidos se estamos preparados, se atingimos as condições necessárias para adentrar esse lugar. E o que é estar preparado? É nos livrarmos das nossas más tendências, das nossas imperfeições e desenvolvermos nossas virtudes, nos tornando perfeitos. Esse é um caminho fácil ou mais fácil? Não, gente, não é. É um caminho que exige esforço, disciplina e boas escolhas. Mas, mesmo não sendo fácil, é totalmente possível. Porque a gente tem neste caminho o apoio de Deus, dos nossos amigos espirituais, enquanto nele estivermos. E como fazemos para tomar esse caminho? Eu gosto demais de uma frase da filosofia estoica, que é de Epípeto. E ela diz assim: primeiro, diga a si mesmo o que gostaria de ser. E então faça o que você tem que fazer. Então é isso. Fazer a nossa escolha. O que queremos ser. Depois, nos propor a fazer o que precisa ser feito para alcançar esse objetivo. Muito bem. Finalizamos então mais um capítulo e, para finalizar agora o nosso vídeo, vamos fazer então a nossa pequena vibração.
Vamos vibrar inicialmente por aqueles que conosco convivem, com quem dividimos o teto, familiares ou amigos. Vibremos para que haja cada vez mais paz, harmonia, respeito e amizade neste ambiente. Todos nós precisamos de um porto seguro para onde voltar todos os dias. Então vibramos pelo nosso lar. Vibramos também pelo nosso ambiente de trabalho ou de estudo, local onde passamos a maior parte do nosso dia, da nossa semana. Ali nos encontramos com espíritos diferentes, cada um com bagagens próprias, com os quais precisamos conviver e, de preferência, bem conviver. Então, vibramos para que cada um deles também receba paz, harmonia, receba força e coragem para vencer seus desafios e que possamos compartilhar cada vez mais de um bom ambiente. Por último, nos lembremos de alguém especial, alguém que sabemos está passando por um momento mais difícil, seja um problema físico, seja um problema moral, um problema emocional. Vibramos para que essa pessoa se fortaleça, se capacite e consiga vencer mais esse desafio. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez aprendendo um pouco mais das leis divinas através do seu exemplo. Obrigada. Muito obrigada. Espero encontrar vocês em breve. Até mais.